Vamos orar. Vamos a orar. Amado Pai Celestial, Amado Padre Celestial, consideramos um grande privilégio nos reunirmos nessa manhã em nome do Teu Filho. consideramos un gran privilegio reunirnos en esta mañana en el nombre de tu Hijo, Termos Tua palavra aberta diante de nós. teniendo tu palabra abierta delante nuestro. Suplicamos a Ti, Senhor, Te suplicamos a ti, Señor, que o Senhor mesmo use essa manhã para concluir aquilo que tem estado em Teu coração para nós nesses dias. te suplicamos, Señor, que utilices esta mañana este tema que hemos compartido durante todos estos días. Se conosco, nós te pedimos. Sé con nosotros, te pedimos. Fala aos nossos corações. Háblanos a nuestros corazones. Ilumina a Tua palavra. Ilumina tu palabra. Ilumina os nossos olhos. Alumbra nuestros ojos. Dá-nos compreensão espiritual Danos comprensión espiritual sobre quem é o Senhor, sobre quién es el Señor quem somos nós, y sobre quién somos nosotros qual é o nosso chamamento, y cuál es nuestro llamamiento, qual é o nosso serviço em Tua casa. cuál es nuestro servicio en tu casa. Seja conosco, Senhor. Sé con nosotros, Señor. Confiamos na Tua capacitação, Confiamos en tu capacitación pelo Teu Espírito Santo. por tu Espíritu Santo. E oramos no nome do Senhor Jesus. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dos cânticos que cantamos diz: A la casa de misericórdia vengo hoy. Uno de los cánticos dice: a la casa de misericordia vengo hoy. Esse verso 7 do Salmo 36 que lemos Y este versículo 7 del Salmo 36 que hemos leído faz referência exatamente a isso. hace una referencia exactamente a esto. Como é preciosa, ó Deus, a Tua misericórdia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das Tuas asas. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. E veja o verso 8. Y vean el versículo 8. Fartam-se da abundância da Tua casa, Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, e na torrente das Tuas delícias lhes dás de beber. y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. E tudo isso é verdade por quê? Y todo esto es verdad, ¿por qué? Pois em Ti está o manancial da vida, Porque contigo está el manantial de la vida, e na Tua luz nós vemos a luz. y en tu luz veremos la luz. Que texto precioso esse! Qué texto precioso es É este. aí que nós estamos acolhidos, Y es aquí donde nosotros somos recibidos. é aí que nós estamos fartos. Es allí donde nosotros somos saciados. Com a ajuda do Senhor, vamos completar o que tem sido iniciado nesses dias. Con la ayuda del Señor vamos a poder terminar lo que ha sido iniciado en estos días. Nosso tema principal é o serviço na casa de Deus. Y nuestro tema principal es el servicio en la casa de Dios. Ontem examinamos vários aspectos práticos desse serviço, Y ayer hemos escuadriñado varios aspectos prácticos en el servicio de la tomando casa de aquela Dios. chave uns com os outros, Tomando aquella llave unos para con otros. a nossa mutualidade, Nuestra mutualidad. o que somos chamados para fazer uns com os outros e uns para os outros. Respecto a que fuimos llamados para hacer unos para con otros E uns com os y outros. unos con los otros. E também o que somos exortados a não fazer uns com os outros. Y también fuimos exhortados a las cosas que no debemos hacer unos para con otros. Agora, nós daremos um passo prévio com relação ao que compartilhamos ontem. Ahora vamos a dar un paso previo a lo que hemos compartido ayer. Se ontem entramos nessa prática do nosso serviço mútuo, Si ayer entramos en la práctica de nuestro servicio mutuo, vamos ver hoje um pouco do fundamento desse serviço mútuo. vamos a ver hoy un poco de el fundamento de nuestro servicio mutuo. Todas aquelas exortações à mutualidade, elas têm um fundamento. Todas aquellas exhortaciones a la mutualidad tienen un fundamento. E esse fundamento está em Romanos capítulo 12. Y este fundamento se encuentra en Romanos capítulo 12. Vamos abrir aí as nossas Bíblias. Vamos a abrir nuestras Biblias allí. Nós fizemos uma breve referência ontem, Hemos hecho una breve referencia ayer, que esse capítulo 12 de Romanos, ele inicia com o assunto da consagração. que este capítulo 12 de Romanos comienza con el asunto de la consagración. E vamos examiná-lo um pouco mais detidamente. Y vamos a poder escuadriñarlo un poco más. São os dois primeiros versos. Y son los dos primeros versículos. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 y O 2. tema aqui é consagração. Y el tema aquí es consagración. Então nós temos os versos 3
a 8. Y entonces después encontramos los versículos del 3 hasta el 8. E o tema aqui é serviço. Y el tema aquí es servicio. São apresentadas 7 classificações gerais de serviço. Donde nos son presentadas 7 clasificaciones generales del servicio. Muito interessante que sejam 7, Y es muy interesante que justamente sean 7. porque 7 fala de plenitude, especialmente ligada ao tempo. Porque el número 7 nos dice respecto a plenitud, especialmente o específicamente al tiempo. Assim como o 12 na Bíblia também fala de plenitude, mas Assim está como- ligado à eternidade. Así como el número 12 también se refiere a la plenitud, pero está ligada a la eternidad. Então são 7 classificações gerais de serviço. Entonces encontramos 7 clasificaciones generales del servicio. E veja a partir do verso 9 de Romanos 12. Y vean a partir del versículo 9 de Romanos 12. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. E desde esse verso 9 do capítulo 12 Y a partir desde el versículo 9 del capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, hasta el capítulo 15, versículo 13, toda essa grande seção, toda esta gran o sección, tema é relacionamento. el tema es relacionamiento. Então vamos observar essa ordem. Entonces vamos a observar este É a orden, primeira coisa muito importante. que es lo primero importante. Não há como inverter. Y no hay cómo invertir. Primeiro, consagração. En primer lugar, E consagración. então ela flui através dos nossos serviços. Entonces ella comienza a fluir a través de nuestros servicios E ela também é o fundamento dos nossos relacionamentos. y ella también es el fundamento para nuestros relacionamientos. Então, sem compreendermos o que significa consagração, Entonces, sin comprender lo que significa consagración, não compreendemos o que significa serviço no vamos a poder entender lo que significa el servicio e nem mesmo relacionamento. y ni aún relacionamientos. Colocando a mesma coisa de outra forma, Colocando la misma cosa de otra manera. a base para os nossos relacionamentos é a consagração. La base para nuestros relacionamientos es la consagración E a base para o nosso serviço mútuo é a consagração. y la base para nuestro servicio mutuo es la consagración. Então, a consagração, entendê-la, é a base de tudo. Entonces, la consagración, entenderla, es la base de todo. E claro, não é apenas um entendimento mental, Y claro, no es un entendimiento solamente mental, mas sobretudo o que ela significa em termos íntimos. pero sobre todo lo que significa en términos íntimos. O que é consagração? ¿Qué es la consagración? Então vamos ler esses dois primeiros versos. Entonces vamos a leer estos primeros 2 versículos. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. versículos 1 y 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos fazer algumas considerações aqui prévias. Vamos a hacer algunas consideraciones previas. Olhe esse rogo-vos. Vean este ruego, A primeira palavra do verso 1. la primera palabra del versículo 1. Eu vos rogo pelas misericórdias de Deus. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, já escreveu 11 capítulos para essa igreja em Roma. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya había escrito 11 capítulos para esta iglesia en Roma. O que ele fez, basicamente, nesses 11 capítulos? ¿Y qué había hecho básicamente en estos 11 capítulos? Especialmente os 8 primeiros capítulos. Específicamente los primeros 8 capítulos. Já que os capítulos 9 a 11 de Romanos podem ser considerados como um parêntese, Ya que los capítulos del 9 hasta el 11 de Romanos pueden ser considerados como un paréntesis. onde ele trata da questão da rejeição dos judeus
e da inclusão dos gentios. donde él trata específicamente del rechazo de los judíos y de la inclusión de los gentiles. São capítulos muito especiais, Y son capítulos muy especiales, mas são como um parêntese nesse livro, pero son como si fuesen paréntesis justamente en este libro, para tratar deste assunto específico. para poder tratar de este asunto específico. Então, em Romanos de 1 a 8, nós temos todo o entendimento de Paulo a respeito do que é o Evangelho de Deus. Entonces, en Romanos, desde el capítulo 1 hasta el 8, encontramos todo el entendimiento de Pablo sobre lo que sería el Evangelio de Dios. Nós podemos dizer assim que no Novo Testamento há como que 5 evangelhos. Y podemos decir que en el Nuevo Testamento encontramos 5 evangelios. Um evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João e segundo o apóstolo Paulo. Un evangelio según Mateo, segundo Marcos, segundo Lucas, según Juan y también según Pablo. Romanos é o evangelho segundo Paulo. Romanos es el evangelio según O Pablo. que ele tem para nos dizer nessa epístola? ¿Y qué nos dice en esta epístola? Você sabe como ela é tão didática. Ustedes saben cómo ella es tan didáctica. Paulo nem mesmo conhecia os irmãos em Roma. Pablo no conocía a los hermanos que estaban en Roma. Ele sabia da igreja ali Él sabía que había una iglesia e allí escreveu essa carta a eles. y él les escribió esta carta a ellos. Então ele começa de uma maneira muito didática. Entonces él comienza de una manera muy didáctica, Todos os homens estão perdidos, diciendo que todos los hombres están perdidos, seja o judeu ou seja o gentio. sean judíos o sean gentiles. Todos foram considerados inúteis. Todos fueron considerados inútiles. Veredito muito contundente. Y es un veredicto muy contundente. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, Todos a uma se fizeram inúteis. todos se hicieron inútiles. Não há nenhum justo sequer, No hay ningún justo siquiera. nem sequer um. No hay ni siquiera Todos se uno. extraviaram. Todos se extraviaron. Todos se corromperam. Todos se corrompieron. Então ele começa a sua epístola, os 3 primeiros capítulos, falando sobre essa condenação total de todos os homens. Entonces él comienza hablando esta epístola, en estos primeros 3 capítulos, de una condenación total de todos los hombres. Todos pecaram Todos pecaron e estão destituídos da glória de Deus. y están destituidos de la gloria de Dios. O próximo passo que Paulo dá é sobre o caminho de Deus para a justificação do homem perdido. Y el próximo paso que Pablo va a dar es sobre el camino de Dios para el hombre perdido. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, como precisamos estudar esses capítulos e meditar neles diante do Senhor? ¿cómo necesitamos estudiar estos capítulos y meditar en ellos delante del Señor? Como é que um Deus justo, sendo justo, pode justificar pecadores? ¿Cómo es posible que un Dios justo pudiera justificar a pecadores? Essencialmente falando, isso não é possível, En esencia, no es posible decir esto, porque Deus é justo porque Dios es justo e Ele não induziu o homem ao pecado. y Él no indujo al hombre hacia el O pecado. homem pecou pela sua própria responsabilidade. El hombre pecó por su propia responsabilidad. Como um Deus que é santo, Ele irá justificar um pecador. ¿Y cómo un Dios que es santo va a poder justificar a un pecador? Essencialmente falando, Ele não pode fazê-lo, Esencialmente hablando, Él no podría hacer esto, porque a sua santidade tem que julgar o pecado. porque su santidad debe juzgar el pecado. Então, qual foi o caminho proposto em seu coração? Entonces, ¿cuál fue el camino propuesto en su corazón? Ele decidiu Él decidió que Ele mesmo que Él mismo iria assumir o lugar do pecador. iría a asumir el lugar del pecador. Então, Ele poderia exercer a sua justiça santa, Entonces podría ahora sí ejercer su justicia santa, julgar o pecado juzgar el pecado no homem, en el hombre em um homem representativo, y en un hombre representativo, o nosso Senhor Jesus Cristo. nuestro Señor Jesucristo. O Verbo eterno, que é Deus. El verbo eterno que es Dios. Ele não apenas estava com Deus, Él no solamente estaba con Dios, ele era Deus. Él era Dios. Então o Verbo se faz carne e habita entre nós. Entonces el verbo se torna carne y habitó entre nosotros. Em primeiro lugar, a justiça de Deus precisava ser satisfeita.
En primer lugar, la justicia de Dios debería ser satisfecha. Se foi o homem quem pecou, então é o homem quem deve fazer essa satisfação à justiça de Deus. Y si es el hombre que pecó primeramente, ahora sí debe hacer esta justicia para poder satisfacer la justicia de Dios. Mas o grande problema é que o homem não é capaz de satisfazer essa justiça de Deus. Pero el gran problema era que este hombre no era capaz en sí mismo de poder satisfacer la justicia de Dios. Então, o que Deus fez? Entonces, ¿qué hizo Dios? No seu Filho, En su Hijo, o Verbo que se fez carne, el Verbo que se hizo carne. Deus encontrou um homem Dios encontró un hombre total, nascido de mulher, nacido de mujer, nascido sob a lei. nacido debajo de la ley. Então, este homem cumpriu a justiça de Deus. Entonces, este hombre cumplió la justicia de Dios. Esse homem satisfez a Deus. Este hombre pudo satisfacer a Dios. Todos os caminhos dele foram provados. Y todos sus caminos fueron A probados. mente dele foi provada. La mente de él fue Os probada. sentimentos dele foram Los provados. sentimientos de él fueron A probados. vontade dele foi provada. La voluntad de él fue probada. Ele teve que tomar decisões Él tuvo que tomar decisiones até o final da sua jornada. hasta el final de su jornada. Ser obediente até a morte. Ser obediente hasta la Em muerte. cada passo. En cada paso. Se ele falhasse, Y si él fallaba, Deus não poderia exercer redenção. Dios no podría ejercer la redención. Porque então este homem falharia. Porque entonces este hombre fallaría. Então ali está o assunto em jogo, Entonces encontramos ahora sí el asunto delante de él, em pauta. en pauta. Qual seria o caminho desse homem? Entonces, ¿cuál sería el camino para este hombre? Quais as decisões que ele tomou? ¿Cuáles serían las decisiones que él debería tomar? Ele decidiu desde o início. Y él decidió desde el comienzo, Lembre-se, ele tem uma vontade. recuerden, él tiene una voluntad. A vontade de Deus, o Pai, Y la voluntad de Dios el Padre não substituiu a vontade do Deus Filho no encarnado. sustituyó la voluntad de Dios el Hijo encarnado. São duas vontades. Porque son dos A voluntades. vontade do Pai La voluntad del e a Padre vontade desse y homem. la voluntad de este Ele hombre. tem espírito humano, Él tiene un espíritu tem humano, alma humana, tiene un alma tem humana corpo y humano. también tiene un cuerpo humano. Do contrário, ele não seria um homem. Por el contrario, él no sería un hombre. Então, ele é um homem integral. Entonces, él es un hombre integral. Então, ele decide colocar a sua vontade em submissão à vontade do Pai Entonces, él decide colocar su voluntad debajo de la sumisión del Padre e mantê-la aí por toda a sua jornada. y manteniéndola allí durante toda su jornada. Todos os homens pecadores, quando são regenerados Todos los hombres pecadores, cuando son e regenerados seguem a sua jornada com Deus, y siguen su jornada con Dios, nenhum deles caminha de modo retilíneo. ninguno puede caminar de una manera recta. Todos caminham de alguma forma em curvas. Todos caminan de alguna manera en curvas. A questão é que alguns fazem curvas muito longas, La cuestión es que algunos hacen curvas muy largas, muito extensas, muy para um lado e extensas. para o outro. Van para un lado, van para el Mas otro. à medida que vamos avançando com o Senhor Pero a medida que vamos avanzando con el e Señor permitimos que sejamos tratados pelo y Senhor, permitiendo que podamos ser tratados por el Señor, então nossas vidas vão se tornando mais constantes. entonces nuestras vidas se comienzan a tornar un poco más constantes. Mas ainda assim, de alguma maneira, elas são sinuosas. Pero aún así, de alguna manera, son un poco media torcidas. Mas a vida deste homem, Pero la vida de este o hombre, Senhor Jesus, el Señor o Jesús, Verbo que se fez carne, el Verbo que se hizo carne, homem como nós, un hombre como nosotros, ele viveu uma vida absolutamente retilínea. él vivió una vida absolutamente recta. Ele não teve sinuosidades na Él sua no vida. tuvo desvíos en su vida. E por quê? ¿Por qué? Porque ele submeteu a vontade dele à vontade do seu Pai Celestial. Porque él sometió su voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Você viu como o versículo 2 de Romanos termina? ¿Ustedes vieron cómo el versículo 2 de Romanos termina? Para que experimenteis Para que experimentéis, qual seja a boa, Para que agradável comproveis. e perfeita vontade de Deus. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A vontade de Deus é sempre boa, La voluntad de Dios es siempre buena, porque Deus é bom. porque Dios es bueno. Nós não podemos dizer Deus é muito bom. Nosotros Não podemos. no podemos decir Dios es muy bueno. E nem podemos dizer Deus é tão bom.
Y tampoco no podemos decir Dios es tan bueno, porque isso são medidas. porque serían medidas. Deus é bom Dios es bueno em toda a sua essência. en toda su Ele esencia. não pode conceber o mal. Él no puede concebir el mal. Ele não pode tentar o homem, Él no puede tentar al hombre, porque Deus mesmo não pode ser tentado pelo mal. porque Dios mismo en sí no puede ser tentado por el mal. Ele é absolutamente íntegro. Él es absolutamente íntegro. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, por isso nós o adoramos, por eso nosotros lo adoramos, porque Ele é digno, porque Él es digno, Ele é santo, porque Él es santo, Ele é perfeito, porque Él es perfecto, Ele é íntegro. Él es íntegro. Deus tem comunhão, a Trindade tem comunhão em si mesma. Y la Trinidad tiene comunión en sí E é misma. uma comunhão plena. Y es una comunión É plena. plena de alegria. Es plenitud de É alegría. plena de satisfação. Es plenitud de A satisfacción. Trindade é a melhor comunidade. La Trinidad es la mejor comunidad. E é a comunidade básica. Y es la comunidad O básica. pai vive para o filho. El Padre vive para el O Hijo. filho vive para o Y pai. el Hijo vive para el Padre. O pai e o filho têm comunhão em uma terceira pessoa. Y el Padre y el Hijo tienen comunión en una tercera persona, O Espírito Santo. que es el Espíritu Santo. E a comunhão da Trindade é perfeita. Y la comunión de la Trinidad es perfecta. É invulnerável. Y es invulnerable, É eterna. eterna. A comunhão do Deus triuno. Y es la comunión del Dios triuno. E o que acontece nesse conselho divino? ¿Y qué ocurre en este consejo divino? Antes de que qualquer átomo tenha sido criado, Antes que cualquier átomo fuese creado, o Filho se apresenta ao Pai, el Hijo se presenta delante del Padre, porque o Pai tem um propósito eterno, porque el Padre tiene un propósito eterno, porque Deus, em sua essência, o Deus triuno, é amor. porque Dios en su esencia, el Dios triuno, es amor. E a essência do amor é dar. Y la esencia del amor es dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Dios amó al mundo de tal manera que dio. Então a essência do amor é dar, Entonces repartir. la esencia de Dios es dar, es repartir. Por que Deus criou todas as coisas? ¿Y por qué Dios crió todas las Porque cosas? Ele é amor. Porque Dios es amor. Então Ele quis repartir com seres criados a plenitude do que Ele é. Entonces Él quiso compartir con seres creados la plenitud de lo que Él es. Por isso Ele criou. Por eso Él creó. Repartir com seres criados e limitados algo da sua plenitude. Compartir con seres creados y limitados algo de su plenitud. Por isso Ele criou. Por eso Él creó. Quem foi o Criador? ¿Quién fue el creador? Quem foi o agente da criação? ¿Quién fue el agente de la creación? O Verbo, El Verbo, o Filho. el Hijo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho se ha hecho. Ele é o agente da criação. Él es el agente de la creación. Então, meus amados irmãos, Entonces, mis amados hermanos, para resumirmos isso, para poder resumir esto, no propósito eterno de Deus, en el propósito eterno de Dios, Ele sabia que o homem criado iria cair. Él sabía que el hombre creado habría de caer, Mas Ele não colocou uma armadilha para o homem no Éden. pero Él no le colocó una trampa para el hombre en el Edén. Ele criou o homem com vontade livre. Él había creado al hombre con una voluntad libre. Ao contrário, esse homem seria uma marionete, como uma boneca. Por el contrario, aquel hombre sería como una marioneta. Ele criou o homem com vontade livre. Y Él creó al hombre con una voluntad E libre. esse homem deveria fazer escolha naquele jardim. Y Él debería escoger en aquel jardín. A escolha estava ali. Su elección estaba allí. Quando uma escolha não é realizada, Y cuando una elección no es realizada, isso é prova de que não há vontade livre. esto es prueba de que no hay una voluntad libre. Mas Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Pero Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, Agente livre un agente libre, para fazer a sua escolha. para poder hacer su elección. E essa escolha foi equivocada. Y aquella elección fue errada. O homem foi tentado. El hombre fue tentado, Na verdade, a sua mulher. en verdad su mujer,
E ela então cedeu aquelas sugestões do inimigo de Deus. Entonces ella cedió a aquellas sugerencias del enemigo de Dios. E de alguma maneira o seu marido anuiu-se a ela. Y de alguna manera aquel marido le siguió a ella. Paulo diz que Adão não foi iludido. Pablo dice que Adán no fue engañado. Ele pecou voluntariamente. Él pecó voluntariamente. A mulher foi enganada La mujer sí fue engañada e o homem pecou deliberadamente. y el hombre pecó deliberadamente. Não foi iludido. Él no fue engañado. Assim Paulo escreve a Timóteo. Así Pablo le escribe a Timoteo. Então essa é a nossa história original. Entonces esta es nuestra historia original. Todos pecaram. Todos pecaron. Nascemos de um tronco. Nacimos de un tronco Pecador. O que Deus poderia fazer? ¿Y qué es lo que Dios podría hacer? Será que esse Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, ele poderia recuperar o homem? ¿Será que este Dios que había creado a este hombre a su imagen y semejanza lo podría recuperar? Como Deus recuperaria o homem? ¿Cómo Dios podría recuperar al Em hombre? primeiro lugar, En primer lugar, se foi o homem quem ofendeu a justiça, santidade e glória de Deus, si fue el hombre que había ofendido la justicia, la santidad de Dios, justiça, la justicia, santidade la santidad e a glória y la de Deus gloria de Dios, foram ofendidas pelo pecado do homem. fueron ofendidas por el pecado del hombre. Então é o homem quem tem que fazer uma retribuição, Entonces era el hombre que debería hacer una retribución, mas este homem é incapaz. pero este hombre era incapaz. Como esse problema vai ser resolvido? Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? Só há uma alternativa. Solo había un camino. Deus tem que julgar o homem. Dios debería juzgar al hombre. Naturalmente falando, Y naturalmente hablando, essa é a única alternativa. este sería el único camino. Mas o que havia no coração de Deus? Pero ¿qué había en el corazón de Dios? Quando o verbo se faz carne, Cuando el verbo se torna carne, Deus tem novo princípio. Dios tiene ahora un nuevo principio. Novo princípio. Un nuevo principio. É homem novamente. Es un hombre nuevamente. Assim como Adão também era homem Así, integral. así como Adán también era un hombre integral, Espírito, alma e corpo. que tenía espíritu, alma y cuerpo. Só que este homem, o nosso Senhor Jesus, Solo que ahora este hombre, nuestro Señor Jesús, ele participou de natureza humana Él participó de la naturaleza humana sem pecado. sin pecado. Como isso seria possível? ¿Y cómo esto sería E posible? aí está a maior profecia do Velho Testamento. Y ahí encontramos la mayor profecía del Antiguo Testamento. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Eis que uma virgem conceberá. He aquí que la Virgen concebirá. Uma virgem conceberá. Una Virgen concebirá. E ela dará luz a um Y filho. dará a luz un hijo. E ele será chamado Emanuel. Y él será llamado de Emmanuel. Deus mesmo está conosco. Dios mismo está con nosotros. Na pessoa de homem. En la persona de un hombre. Mas Deus está conosco. Pero ahora Dios está con Que nosotros. maravilha, meus amados irmãos. Qué maravilla, mis amados Então hermanos. agora esse homem real, Ahora este hombre real, homem como nós, un hombre como mas nosotros, por causa da ação do Espírito Santo pero por causa de la acción del Espíritu Santo na substância humana, en la sustancia humana, então veículo humano é preparado para o Verbo eterno. entonces un vehículo humano es preparado para el Verbo eterno. Preste atenção nisso. Presten atención en esto. Precisamos ser muito cuidadosos. Y necesitamos ser muy cuidadosos. Não é que o Cristo eterno, o Verbo, veio habitar em Jesus de Nazaré. No es que el Verbo eterno, el Cristo, vino a habitar en Jesús de Nazaret. De maneira nenhuma. De ninguna manera. O Verbo eterno é uma pessoa. El Verbo eterno es una O persona. Filho é uma pessoa. El Hijo es una persona. Na encarnação, ele não assume uma pessoa humana. Y en la encarnación Él no asume una persona humana. Ele assume uma natureza. Él asume una naturaleza Você humana. está entendendo a diferença? ¿Están entendiendo la diferencia? Se o Cristo eterno, que é uma pessoa, a pessoa do Filho, Si el Cristo eterno, que ya es una persona, la persona del Hijo, ele assumisse uma pessoa humana, Él asumiese una persona humana, nós teríamos duas pessoas. encontraríamos ahora dos personas.
O que ocorreu na encarnação? ¿Qué ocurrió en la O encarnación? Filho eterno, El Hijo Eterno, ele assume natureza humana. Él ahora asume una naturaleza humana. Agora vamos explicar melhor. Vamos a explicar mejor. O que é natureza humana? ¿Qué sería la naturaleza humana? Como Deus a criou? ¿Cómo Dios la creó? A natureza humana é espírito humano, La naturaleza humana está compuesta del espíritu a humano, alma humana el alma e humana o corpo humano. y el cuerpo humano. Então, quando o Verbo eterno ele assume natureza humana, Entonces, cuando aquel Verbo Eterno asume la naturaleza humana, de onde nós extraímos isso? ¿de dónde podemos extraer esto? Por exemplo, Hebreus capítulo 2. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. así como los hijos han participado de carne y sangre, Ouviu isso? ¿escuchó eso? Os filhos têm participação comum de carne e sangue. Los hijos participaron de una manera común de carne y sangre. Destes, ou seja, de carne e de sangue, O sea, de la carne y la sangre, ele também participou. Él también participó. Hebreus capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Então está aí o Verbo eterno assumindo natureza humana. Entonces ahora sí entendemos que aquel Verbo Eterno asumió la naturaleza humana. Então podemos dizer assim: Y entonces podemos decir así, a pessoa de Jesus de Nazaré, que la persona de Jesús de Nazaret, quem é ele? ¿quién es Él? É o Deus eterno, o Deus Filho, o Verbo de Deus. Es el Dios Eterno, el Dios el Hijo, el Verbo de Dios. Ele é o Verbo de Deus Él es el Verbo de Dios, que assume natureza humana que ahora asume la naturaleza humana. e ele então dá personalidade a essa Y natureza. entonces ahora Él coloca una personalidad en aquella naturaleza humana. Porque ele é uma pessoa. Porque Él es una persona. Então ele dá personalidade a essa natureza. Entonces ahora Él da una personalidad a aquella naturaleza. Porque essa natureza em si mesma seria impessoal. Porque aquella naturaleza en sí misma sería impersonal. Mas o Verbo é uma pessoa. Pero el Verbo es una persona. Então ele dá personalidade a essa natureza humana. Entonces ahora Él puede dar una personalidad a aquella naturaleza humana. Você percebe as implicações e a beleza disso? ¿Percibe lo que implica esto y la belleza también de esto? Vamos pensar, por exemplo, na alma humana. Vamos a pensar un poco en el alma No humana. que consiste a alma humana? ¿En qué consiste el alma humana? Pensamentos, sentimentos e desejos. Está compuesta por pensamientos, sentimientos y deseos. ¿No es así? ¿Es así? A mente, vontade e emoções. La mente, la voluntad y las emociones. Creio que vocês há muitos anos têm ouvido isso. Yo creo que ustedes ya sabían hace mucho tiempo esto. Mente, vontade e emoções. Que hay mente, voluntad y emociones. Na alma humana. En el alma humana. Então, quando o Verbo assume natureza humana, Entonces, cuando aquel verbo asume la naturaleza humana, todos os pensamentos dessa alma são pensamentos divinos. todos los pensamientos de esta alma ahora son pensamientos divinos. Você está ouvindo bem? ¿Están escuchando bien? Todos os sentimentos dessa alma são sentimentos divinos. Ahora, todos los sentimientos de esta alma son sentimientos divinos. E as escolhas que essa alma fará são escolhas segundo Deus. Y las elecciones que esta alma va a tomar son elecciones según Dios. Por isso, o Senhor Jesus viveu uma vida perfeita. Por eso nuestro Señor Jesús ha vivido una vida perfecta. Mas agora, meus amados irmãos, Pero ahora, mis amados hermanos, essas coisas não ocorreram com ele de modo automático. todo esto no ocurrió de una manera automática. Ele nasceu como um bebezinho indefeso. Él nació como un bebé indefenso. Aí está a maravilha da Y encarnação. aquí encontramos la maravilla de la encarnación. Quando os irmãos estudam Lucas capítulo 2, Cuando los hermanos, por ejemplo, estudian Lucas capítulo 2, os capítulos 1 e 2 de Lucas são chamados de o Evangelho da Infância. los capítulos 1 y 2 de Lucas son llamados del Evangelio de la infancia, Então nós temos aquele bebezinho na manjedoura. en el cual encontramos aquel bebé en aquel pesebre. Aquele anjo, possivelmente Gabriel, disse àqueles pastores, Y aquel ángel, posiblemente Gabriel, le dijo a aquellos pastores, talvez o mesmo Gabriel que anunciou a Maria o nascimento do Senhor, probablemente aquel mismo Gabriel que había anunciado a María el nacimiento del Señor, ele se revela a uns pastores no campo. él se revela a unos pastores que estaban en el campo. E ele diz a eles que eles veriam um sinal em Belém. Y él les trae esa noticia de que verían una señal en Belén. E que sinal seria esse? ¿Y cuál sería esta señal? Uma criança Un niño envolvido em fraldas envuelto en pañales, e deitado numa manjedoura. acostado en un pesebre. Sabe essa palavra fraldas ali em Lucas? Cuando ustedes ven esa palabra pañales ahí en Lucas,
Na versão grega do Velho Testamento, chamada Septuaginta, En la versión griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta, ela aparece no livro de Jó, ella ya había aparecido en el libro de Job, dizendo que o Senhor encerrou o mar em fraldas, diciendo que el Señor había encerrado al mar en pañales para que ele não ultrapassasse aquele limite. para que no pudiera ultrapasar sus límites. Ouviu bem isso? ¿Escuchó bien esto? O Senhor colocou fraldas no mar, El Señor había colocado pañales en el mar para que ele não ultrapassasse os limites. para que él no pudiera pasar sus límites. A mesma palavra fraldas, lá de Jó, Es la misma palabra allí en Job, é usada aqui em Lucas. que también la encontramos aquí en Lucas. Uma criança envolvida em fraldas. Hallaréis al niño envuelto en Que pañales. mistério maravilhoso. ¡Qué misterio maravilloso! Quem é essa criança? ¿Quién es este É o niño? Criador de todas as coisas. Es el creador de todas las É o cosas. resplendor da glória. Es el resplendor de la gloria. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquel que sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Agora é um pequeno menino em fralda. Y ahora es un pequeño niño en pañales. Meus irmãos, Mis hermanos, os olhos de todos os anjos los ojos de todos los ángeles e os olhos dos demônios y también los ojos de los demonios estão focados nele. estaban enfocados en él. Que tipo de vida ele viveria? ¿Qué tipo de vida él habría de vivir? Grande é o mistério da piedade. Grande es el misterio de la piedad. Aquele que foi manifestado na carne. Aquel que fue manifestado en carne, Foi justificado em espírito, fue justificado en espíritu, contemplado por anjos, contemplado por los ángeles, pregado entre gente, predicado entre los gentiles, crido no mundo creído en el mundo e recebido na glória. y recibido arriba en gloria. Esse é o nosso Senhor. Este es nuestro Señor. Então, meus amados irmãos, Entonces, mis amados a hermanos, partir daí ele começa a sua jornada. entonces él comienza a partir de allí su jornada. E agora ele tem 12 anos de Y idade. ahora lo encontramos con 12 años de edad. Apenas 12 anos. Solamente 12 años. E aquela caravana se distrai de alguma maneira onde ele estava, seus pais, sua Y família. aquella caravana se distrae de alguna manera de donde estaba él, con sus padres y su familia. Eles foram a Jerusalém para adorar. Y ellos habían ido a Jerusalén para E adorar. agora estão retornando a Nazaré. Y ahora estaban volviendo hacia Nazaret. E o menino ficou para trás. Y aquel niño se perdió, se quedó atrás. Então eles tiveram que retornar na jornada, Entonces ellos tuvieron que volver en aquella jornada a buscar o menino, onde ele estaria. para poder buscar a aquel niño. ¿Dónde será que Buscaram estaba? aqui e buscaram ali. Lo buscaron aquí, allí, Então buscaram no templo. y después lo buscaron en el templo. Quando chegaram no templo, eles o Y encontraram. cuando llegaron al templo, ellos lo encontraron. E sua mãe, como qualquer outra mãe, Y su madre, como cualquier otra madre, ela falou de uma maneira tão idêntica a todas as mães. ella dijo, habló de una manera tan idéntica como todas las madres, Porque ela colocou o pai primeiro. porque ella le colocó al padre primero. Ela disse: Teu pai e eu estávamos aflitos, Y le dijo, tu padre y yo estábamos afligidos, procurando você. buscándote. E como ele responde? ¿Y cómo le responde él? Vocês não sabiam. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Vocês não sabiam ¿No sabíais que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu pai. que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Que maravilha, meus irmãos. ¡Qué maravilla, mis hermanos! 12 anos de idade. 12 años de edad. Uma pergunta para você e para mim. Le hago una pregunta a usted y también es para mí. O que nós estávamos fazendo com 12 anos de idade? ¿Qué será que nosotros hacíamos con 12 años de Acho que edad? estávamos jogando bolinha de Creo que gude. estábamos jugando con las bolitas. Ele diz: a mí me cabia cuidar dos assuntos do meu pai. Y él le respondió que en los negocios de su padre le era necesario estar. Imagine José ouvindo isso. Imagínense a José escuchando esto. Ele deve ter ficado com uma grande interrogação na sua cabeça. Él habrá quedado con un gran signo de interrogación en Mas su mente. você é o meu filho primogênito. Él habrá dicho así, pero tú eres mi hijo Os primogénito. nossos negócios estão em Nazaré, Nuestros negocios están allí en Nazaret, na carpintaria. en la carpintería. Mas ele está falando sobre outros negócios. Pero él se refería a otros negocios. Ele está se referindo a outra casa. Él se refería a otra casa. Por isso algumas traduções colocam assim: Por eso algunas traducciones colocan así. não sabias que me convinha estar na casa do meu pai. No sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre.
Então assim ele viveu a sua vida. Entonces él vivió su vida de esa manera. E até os 30 anos não temos mais nenhuma notícia dele. Y hasta los 30 años de edad no encontramos ninguna otra noticia de São él. 18 anos ocultos. Habían pasado 18 años ocultos. O que nós sabemos que ele estava fazendo? ¿Y qué sabemos que hacía él en ese Pelo tiempo? menos duas coisas. Sabemos que hacía por lo menos dos Ele cosas. continuou trabalhando na carpintaria, Él habría de continuar trabajando en aquella carpintería, trabalhando com madeira, trabajando con la madera, aplanando as madeiras, aplanando aquellas maderas, tirando as arestas. sacando las aristas. E sabemos quase que certamente de uma outra coisa. Y sabemos también exactamente de otra cosa, Quase que certamente. con seguridad, Que o seu pai morreu, José. que muy probablemente su padre José había muerto. E então ele se tornou um arrimo de família. Entonces él se tornó como si fuese el padre de familia, que debería arquear con aquella familia. O irmão mais velho, El hermano mayor, cuidando de sua mãe cuidando de su madre e dos seus irmãos. y de sus hermanos. Ele irá cuidar de sua mãe até na cruz. Y él habría de cuidar a su madre hasta en el día de la cruz. Quando ele vê ali aquela sua amada mãe, Cuando en aquel día vio a su amada madre a coroa de espinhos já estava na sua cabeça. y aquella corona de espinas ya estaba en su cabeza. Como diz Isaías 52, Y como dice Isaías o 52, seu semblante, seu rosto estava muito machucado. donde dice que su rostro estaba muy lastimado. Foi colocado capuz em sua cabeça, como um saco. Y fue colocado como una pequeña bolsa en su cabeza. Quando ele foi surrado pelos guardas. Cuando él fue herido por aquellos, golpeado por aquellos guardias. Esse capuz na sua cabeça tinha dois objetivos. Y esa pequeña bolsa en su cabeza tenía dos objetivos. Primeiro, quando essa bolsa era colocada na cabeça de alguém, isso significava pena de morte. Cuando aquella bolsa era colocada en la cabeza de alguien, tenía un significado que era la pena de muerte. E segundo motivo, Y el segundo motivo, quando ele fosse esbofeteado, cuando él sería golpeado, ele não saberia de onde esses socos estariam él vindo. no habría de saber de dónde venían aquellos golpes. Porque quando a vista está desimpedida Porque cuando no se ve e golpe é dado em direção a alguém, y cuando un golpe es direccionado hacia alguien então a tendência é virar o seu rosto y nosotros estamos viendo si viene un golpe, nosotros para se proteger. doblamos nuestro rostro para poder Mas o protegernos. Senhor estava com a cabeça coberta Pero el Señor tenía su cabeza cubierta e os guardas o estavam esbofeteando. y aquellos guardias lo estaban golpeando. Então Isaías profetizou. Entonces Isaías profetizó, O seu rosto nem parecia mais o rosto de homem. diciendo así que su rostro ya no se parecía al rostro de un hombre. Então, meus amados irmãos, Entonces, mis amados o hermanos, mesmo Isaías vai dizer assim: el propio Isaías va a decir así, pelas suas pisaduras que por sus heridas nós fomos sarados. nosotros fuimos curados. Esse é o homem que satisfez o coração de Deus. Este es el hombre que pudo satisfacer el corazón de Dios. E aqui nós estamos, Y nosotros aquí estamos por causa da plena satisfação desse homem ao coração de Deus. por causa de la perfecta satisfacción de este hombre al corazón de Dios. Então, quando Paulo descreve esse maravilhoso evangelho de Romanos, como falamos, Entonces, cuando Pablo describe este maravilloso evangelio de Romanos que hemos hablado, o que acontece aí? ¿qué está ocurriendo allí? Ele começou aí onde nós estávamos. Él comenzó allí donde estábamos, Todos os homens estavam perdidos. diciendo que todos los hombres estaban perdidos. De novo, Isaías 53. Y nuevamente encontramos Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nosotros andábamos descarriados como ovejas. Cada seguia o seu próprio caminho. Y cada uno seguía su propio camino. Mas o Senhor, Pero el Señor, Jehová, fez cair sobre ele hizo caer sobre él a iniquidade de nós todos. la iniquidad de todos nosotros. Esse é o evangelho de Isaías. Este es el evangelio de Isaías. Isaías 53. Isaías 53. Coisa maravilhosa.
Qué cosa maravillosa, hermano. Então, Paulo descreve o conteúdo desse evangelho em 8 capítulos de Romanos. Entonces Pablo describe este maravilloso Evangelio de Romanos en 8 capítulos, Então, ele vai dizer que Deus justificou pecadores de modo justo. donde él nos va a decir que él ha justificado a pecadores de una manera justa, Porque um homem nos representou. porque un hombre nos representó. Então a justiça, a santidade e a glória de Deus foram satisfeitas Entonces la justicia, la santidad y la gloria de Dios fueron satisfechas por um homem. por un hombre. Um homem Un hombre satisfez a justiça, a santidade e glória de Deus. pudo satisfacer la justicia, la santidad y la gloria de Dios. E o que ele faz? ¿Y qué es lo que él hace? Então ele se apresenta Entonces él se presenta para ser o representante e o substituto da condenação do homem. para poder ser el representante y el sustituto de la condenación del E hombre. de novo nós temos esse mistério maravilhoso da cruz. Y nuevamente encontramos este misterio maravilloso de la O que cruz. aconteceu na cruz? ¿Qué ocurrió en la cruz? O Cordeiro de Deus, santo, El Cordero de Dios, santo, ele não se tornou um pecador. él no se tornó un pecador. Nunca diga isso. Nunca diga esto. Às vezes ouvimos irmãos orarem assim. A veces escuchamos a hermanos orar de esa manera. O Senhor não se tornou um pecador. El Señor no se tornó un pecador. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Él es el Cordero Santo de Mas o Dios. que acontece na cruz? Pero ¿qué ocurre en la cruz? Aquele que não conheceu o pecado, Aquel que no conoció el pecado, Deus o fez pecado. Por Dios lo hizo pecado por nosotros. Não Deus o fez pecador por nós. No dice que Dios lo hizo pecador por nosotros. Deus o fez pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. Examine essa expressão Deus o fez pecado. O que ela significa? Examine esta expresión para cuando Dios dice que lo hizo pecado. Y usted va a ver. E talvez a melhor explicação dela está em João capítulo 3. Y probablemente encontremos la mejor explicación en Juan capítulo 3. O Senhor conversando com Nicodemos. Cuando encontramos que Jesús, el Señor, está conversando con Nicodemos. Ele diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Y donde dice que así como el Señor levantó la serpiente en el desierto, como Moisés levantou a serpente, como Moisés levantó aquella serpiente, importa que o Filho do Homem seja levantado. es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A serpente no deserto. La serpiente en el desierto, Uma haste de bronze e uma serpente de bronze. que era un asta de bronce y una serpiente de O bronce, povo estava sendo assolado por serpentes venenosas no deserto. donde encontramos que aquel pueblo estaba siendo afectado por esas serpientes venenosas. Então o Senhor mandou a Moisés que levantasse uma serpente de bronze numa haste. Entonces el Señor le mandó a Moisés que pudiera levantar una serpiente de bronce en un asta. E foi dito que todos aqueles que estavam com o veneno dessa serpente no seu corpo, mas olhasse para essa serpente de bronze, ele seria curado. Y les fue dicho que todos aquellos que estaban siendo picados por aquellas serpientes, que pudieran mirar hacia aquella serpiente de bronce que estaba levantada y serían curados. E nós sabemos o que significa a serpente. Y sabemos lo que significa la serpiente. Claro que é um símbolo do inimigo. Está claro que es un símbolo del enemigo. Mas por outro lado, Pero por otro lado, é um símbolo maravilhoso do nosso Senhor na cruz do Calvário. también es un símbolo maravilloso de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Então, para usar essa ilustração, nós podemos dizer assim: Entonces, para poder usar esta ilustración, deberíamos decir así. na cruz nós temos o Cordeiro de Deus, En la cruz tenemos el Cordero de Dios, ele é o Cordeiro Santo, Él es el Cordero Santo, como que coberto com a pele de uma serpente. como si fuese cubierto por la piel de una serpiente. Compreendeu, irmão? ¿Ha entendido, hermano? Isso não alterou a essência dele. Esto no alteró la esencia de Él. é o Cordeiro Santo. Él es el Cordero Santo. Do contrário, nós nunca poderíamos ser justificados. Por el contrario, nunca podríamos ser justificados. Mas Deus tem que condenar o pecado no homem. Pero Dios debería condenar el pecado en el hombre. Mas, ao invés de condená-lo em você e em mim, Pero en vez de condenarlo en usted y en mí, ele condena e julga o pecado na pessoa do substituto. Él condena
e y julga juzga o el pecado. pecado en la persona de un sustituto, O nosso Senhor Jesus. nuestro Señor Jesús. Jesus de Nazaré. Jesús de O Nazaret, varão aprovado por Deus. el varón aprobado por Dios, Aquele que satisfez o coração de Deus. aquel que pudo satisfacer el corazón de Ele Dios. foi feito pecado. Él fue hecho pecado. Agora, por causa disso, Ahora, por esta causa, nós temos o outro aspecto dessa substituição. encontramos el otro aspecto de esta sustitución, Esse é 2 Coríntios 5:21. que está en 2 Corintios 5:21. Então, primeiro, esse Cordeiro Santo foi coberto com o pecado. Entonces, en primer lugar, este Cordero Santo había sido cubierto por el pecado. O pecado é uma entidade espiritual. El pecado es una entidad espiritual. Então, Deus julgou o pecado na pessoa do Redentor. Entonces, el Señor juzgó el pecado en la persona de un redentor. O seu pecado estava lá. Su pecado estaba O allí. meu pecado estava lá. Mi pecado también estaba allí. Totalmente julgado Totalmente juzgado na pessoa de um substituto. en la persona de un sustituto. E o que ele teve que dizer? ¿Y qué dijo él? Deus meu, En la cruz de él dijo, Dios mío, por que me desamparaste? ¿por qué me has desamparado? Então, qual foi o outro aspecto da substituição? Entonces, ¿cuál fue el otro aspecto de la sustitución? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Para que nele, Para que en él nós fôssemos feitos justiça de Deus. nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso? Quem éramos nós? ¿Quién éramos nosotros? Penso que a palavra para nos definir seria iniquidade. Pienso que la palabra que nos podría definir de una manera correcta sería iniquidad. Mas nele, Deus nos fez justiça de Deus. Pero en él Dios nos hizo justicia de Dios. Então agora o que está acontecendo é um outro tipo de substituição. Entonces lo que está ocurriendo ahora es otro tipo de sustitución. Então primeiro, nós temos o Cordeiro na cruz com o pecado sobre ele. Entonces en primer lugar encontramos al Cordero de Dios cubierto con el pecado sobre él. Agora, do lado de cá nós temos os pecadores cobertos com a justiça de Deus. Y por el otro lado ahora encontramos a los pecadores cubiertos con la justicia de Dios. Que coisa assombrosa. Qué cosa asombrosa, hermanos. Quando Deus olha para os pecadores que creem que foram justificados, Cuando Dios mira a aquellos pecadores que creen que fueron justificados, assim como nós, así como o nosotros, que ele vê sobre nós? ¿qué ve sobre nosotros? A justiça de Cristo. La justicia de Cristo, Perfeita, perfecta, absoluta. absoluta. Por isso, quando Paulo conclui Romanos 8, o que ele tem a dizer? Por eso cuando Pablo está terminando Romanos 8, ¿qué dice? Que diremos, pois, à vista destas ¿Qué coisas? diremos pues sobre estas cosas? Se Deus é por nós, Si Dios es por nosotros, quem será contra nós? ¿quién contra nosotros? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Aquel que no preservó a su propio Hijo. Antes, por todos nós, ele o entregou. Antes por todos nosotros lo entregó. Não nos dará junto com ele, graciosamente, todas as coisas? No nos dará juntamente con Él graciosamente todas las Quem cosas. tentará acusação contra os eleitos de Deus? ¿Quién levantará alguna acusación contra los elegidos de Dios? Quem pode levantar uma acusação? ¿Quién podría levantar alguna acusación? Se é Deus quem os justifica. Si es Dios quien los justifica. E não justifica de um modo imoral e nem ilegal. Y Él no está justificando de una manera inmoral ni tampoco ilegal. Ele os justificou de uma maneira moral. Él los ha justificado de una manera moral. Por quê? ¿Por qué? Porque ele julgou o pecado Porque Él juzgó el pecado na pessoa de homem substituto. en la persona de un hombre sustituto. Ele poderia ter julgado em mim e em você. Él podría haber juzgado en mí y en usted. E nós seríamos exterminados. Y nosotros seríamos exterminados. Mas ele julgou o nosso pecado na pessoa do Redentor. Pero Él juzgó nuestro pecado en la persona de nuestro Redentor. Então nós estamos tão aprovados diante de Deus quanto o próprio Redentor o foi. Entonces nosotros hoy estamos aprobados delante de Dios como también el propio Redentor lo ha sido hecho. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, tudo isso que estamos dizendo todo esto que estamos diciendo é por causa dessa expressão de Paulo em Romanos 12. es por causa de esta expresión en Romanos 12. Ele está concluindo essa epístola Cuando Él está terminando esta epístola e está dizendo: Eu vos rogo. y dice que yo os ruego,
pelas misericórdias de Deus. por las misericordias de Dios. Essas são as misericórdias de Deus. Estas son las misericordias de Foi Dios. isso que Ele fez conosco. Esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pecadores que foram justificados. Pecadores que han sido justificados. Inimigos que foram reconciliados. Enemigos que fueron reconciliados. Essa é a mensagem de Romanos. Este es el mensaje de Romanos. Então ele está concluindo essa epístola no capítulo 12. Entonces Él está terminando esta epístola en el capítulo 12, Eu vos rogo, diciendo así que yo os por ruego todas essas misericórdias demonstradas de Deus a vocês. por todas estas misericordias de Dios demostradas a ustedes. Se tudo isso é assim, Y si todo esto es así, é o que Paulo quer dizer. es lo que Pablo está queriendo O decir que aquí. nós devemos fazer? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora debemos hacer? Para a nossa justificação, não tivemos nada o que fazer. Para nuestra justificación no tuvimos que hacer nada. Justificados, pois, pela fé, Justificados pues por la fe, temos paz. tenemos com Deus. paz para con Dios. Graça. Gracia. Mas agora nós já fomos justificados. Pero ahora nosotros ya hemos sido justificados. Então o que nós vamos fazer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eu vos rogo, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, Porque por preço fostes comprados. porque por precio hemos sido comprados. Não sois de vós mesmos. Y no somos de nosotros mismos. 1 Coríntios capítulo 6. Eso está en 1 Corintios capítulo Fostes 6. comprados por preço. Fuisteis comprados por precio. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ahora pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Então, por isso Paulo roga. Entonces por eso Pablo está rogando. Agora vamos entrar mais nesse versículo 1. Vamos a entrar un poquito más en este versículo 1. Apresenteis os vossos corpos Que presentéis vuestros como um cuerpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que coisa linda, meus irmãos. Qué cosa hermosa, mis Quando hermanos. nos apresentamos a Deus como aqueles que foram justificados por Ele, Cuando nos presentamos a Él por medio de aquellos que fuimos justificados por o Él, que está sendo apresentado não é um cadáver. lo que está siendo presentado a Él es un cadáver. Não é um cadáver. No es un cadáver, perdón. São vidas. Son vidas. É um sacrifício vivo, Es un sacrificio vivo, em primeiro lugar. en primer lugar. Em segundo lugar, Y en segundo lugar, é santo. es santo. Por que santo? ¿Por qué santo? Porque nós estávamos destinados à ruína. Porque nosotros estábamos destinados a la ruina, Ruína completa. y una ruina absoluta. Nós não temos convicção disso. em Nosotros nós. no estamos convencidos de esto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Déjenme hacer una pregunta. Quantos de nós aqui ¿Cuántos de nosotros aquí não estaríamos mais nem mesmo vivos ni estaríamos vivos se não fosse a salvação de Deus? si no fuese por la salvación de Dios? Não é assim? ¿No es así? Envolvidos com tantas coisas, Envueltos con tantas cosas, descaminho, con descaminos, vidas desordenadas, vidas desordenadas, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santo significa separado. Santo significa separado. Por que nós estamos aqui? ¿Y por qué estamos aquí? Nós somos religiosos? ¿Será que somos religiosos? Somos adeptos de uma filosofia, ¿Será que estamos siguiendo una filosofía, uma ideologia, una ideología, líder humano qualquer? algún líder humano, cualquiera que Quem fuere? somos nós? ¿Quién somos O nosotros? que estamos fazendo aqui? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Nós somos aqueles que um dia tiveram olhos abertos pela graça de Deus. Nosotros somos aquellos que un día tuvieron sus ojos abiertos por la gracia de E Dios. vimos quem é o Senhor Jesus, o nosso Redentor. Y pudimos ver quién es nuestro Señor Jesús, el Redentor. Então nós fomos separados, Entonces hemos sido separados, santo, santo, separado. separado. E finalmente ele diz agradável a Deus. Y por último dice agradable a Dios. Esse é outro mistério maravilhoso. Y este es otro misterio maravilloso, mis hermanos. Deus é agradado com a nossa consagração. Dios es agradado por nuestra consagración. Quando apresentamos os nossos corpos. Cuando presentamos nuestros cuerpos. Mas vamos falar um pouco mais disso. Vamos a hablar un poco más de esto. É certo que aqui o pano de fundo de Paulo são os sacrifícios do Velho Testamento.
Está claro aquí que Pablo se refería como base sobre los sacrificios del Antiguo Testamento. Então vamos pensar e meditar um pouco sobre eles juntos. Entonces vamos a pensar y meditar de ellos un poco. Como esses sacrifícios eram realizados? ¿Cómo aquellos sacrificios eran realizados? Em primeiro lugar, era o ofertante que levava a oferta junto com ele. En o primer animal. lugar, era aquel que iba a ofrecer un animal, un sacrificio. Você se lembra? ¿Recuerdan? Veja as ordenações de Levítico. Fíjense, por ejemplo, en las ordenanzas de E Levítico. o que esse ofertante faria? ¿Y qué este ofertante habría de hacer? É claro, todo aquele culto era simbólico. Está claro que todo aquel culto era una simbología. Nós temos a realidade disso no Novo Testamento. Y nosotros encontramos la realidad de esto en el Nuevo Testamento. Então o ofertante colocava a sua mão sobre a cabeça do animal. Entonces aquel ofertante colocaba su mano arriba de la cabeza de ese sacrificio que era un animal. Para que fazer isso? ¿Y para qué hacía O que esto? significa isso? ¿Qué significaba esto? Identificação. Identificación. A simbologia é eu e este animal somos um. Lo que significaría sería yo y este animal somos uno. Então ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal. Entonces él colocaba sus manos arriba de la cabeza de aquel animal. Então guarde isso. Guarden esto. Identificação. Identificación. Então aquilo que irá acontecer com o animal é uma figura do que então deveria acontecer com ele. Entonces aquello que habría de ocurrir con aquel animal era una figura de lo que en realidad debería ocurrir con el que estaba ofreciendo, Espiritualmente falando. espiritualmente hablando. Você lembra o próximo passo qual era? ¿Y recuerdan cuál era el siguiente paso? Agora o animal era degolado Y aquel animal entonces ahora era degollado e o seu sangue era recolhido em uma bacia y su sangre era guardada en un lugar para ser apresentado no altar de bronze. para ser presentado en un altar de bronce. Claro que tudo isso é simbólico. Claro que todo esto es una simbología. Estamos pensando na realidade espiritual. Y nosotros ahora estamos pensando en la realidad Então espiritual. vamos para ela agora. Entonces vamos hacia ella ahora. Então agora o sacerdote começava o seu trabalho. Entonces el sacerdote comenzaba su trabajo. E é claro que o sacerdote é uma figura do grande sumo sacerdote. Y está claro que este Señor sacerdote Jesús. era una figura de nuestro Señor Jesús, el verdadero sacerdote. Então esse sacerdote tomava a sua faca, sua adaga. Entonces aquel sacerdote tomaba su cuchillo, su adaga. E agora esse animal já estava morto. Y entonces aquel animal ya se encontraba muerto. Ele já foi oferecido. Él ya había sido ofrecido. Então agora o sacerdote toma a sua adaga e abre o animal ao meio. Entonces ahora el sacerdote toma su adaga y corta el animal por el medio. E segundo a instrução de Levítico, o couro do animal era tirado. Y según la instrucción de La pele. Levítico, la piel del animal, su cuero, era retirado. E o corpo do animal então era aberto ao meio e as vísceras eram também retiradas. Y entonces aquel animal era abierto al medio y sus vísceras, las entrañas, eran retiradas. E essas entranhas eram lavadas com água. Y aquellas entrañas eran lavadas con agua. Então, dependendo do tipo de sacrifício, então essas partes seriam apresentadas ao Senhor. Entonces, dependiendo del sacrificio, del tipo del sacrificio, aquellas partes serían presentadas al Señor. Então, agora vamos pensar na linguagem espiritual, Entonces, ahora vamos a pensar en el lenguaje espiritual, que é a que está aqui em Romanos 12. que es lo que está aquí en Romanos 12. Apresenteis os vossos corpos. Que presentéis vuestros cuerpos. Isso para Deus é um sacrifício vivo. Y esto para Dios es un sacrificio vivo, É santo es santo e é agradável. y es agradable. E o verso 1 termina assim: E o versículo- Este é o vosso culto Y el racional. versículo 1 termina así, que es vuestro culto racional. Sem dúvida, essa palavra racional aqui, assim como é traduzida em Pedro, Sin dudas, como esta palabra racional aquí, como también es traducida en Pedro, 1 Pedro 2:2. en 1 Pedro 2:2, Se você consultar aí sua Bíblia, si usted consulta en su Biblia, você vai ver que Pedro fala sobre o genuíno leite espiritual. usted va a ver que Pedro se refiere a la genuina leche espiritual. E veja, a palavra lá foi traduzida como espiritual. Y ves que la palabra allí, en Pedro, es traducida como espiritual. O genuíno leite espiritual. La genuina leche espiritual. Mas é a mesma palavra que aqui foi traduzida como racional. Pero es la misma palabra que aquí fue traducida como racional. Porque a ideia aqui é que essa apresentação dos nossos corpos é o nosso serviço
espiritual. Porque la idea aquí es que nuestros cuerpos es en realidad el servicio espiritual. Gostaria muito que você observasse Me gustaría que usted observe esto, porque muita coisa equivocada pode se pensar com essa expressão culto racional. porque muchas cosas equivocadas se pueden pensar con esta expresión culto racional. Por exemplo, eu já vi alguns pastores começarem uma reunião assim: Ya he visto a algunos pastores comenzar una reunión y decir así: nós estamos aqui reunidos para o nosso culto racional. nosotros estamos reunidos aquí para nuestro culto racional. E realmente muitas vezes é só isso mesmo. Y muchas veces en realidad es eso, es solamente eso. Culto mental. Es un culto mental, Culto racional. es un culto racional. Mas o que é que esse termo quer dizer? Pero ¿qué significaría este término aquí? Que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo y agradable a Dios é o nosso serviço espiritual. es nuestro servicio espiritual. Porque a palavra culto aí Porque la palabra culto allí significa serviço. significa en realidad servicio. Então aqui nós já temos algo tão importante e tão bonito. Entonces aquí ya encontramos algo importante y tan lindo. Como é a pergunta? ¿Cuál sería la pregunta? Como é que nós servimos a Deus? Y sería, ¿cómo será que nosotros servimos a Dios? Qual é o nosso serviço espiritual? ¿Cuál es entonces nuestro servicio espiritual? É apresentar os nossos corpos. Y es en primer lugar presentar nuestros cuerpos. Porque esse é um sacrifício vivo. Porque este es el sacrificio vivo. É santo, Y es santo agradable a Dios. y también es agradable a Dios. é o nosso serviço espiritual. Y es nuestro servicio Não espiritual. perca isso de vista, irmão. No pierda esto, por favor, hermanos. Porque como nós falamos, é aqui que se inicia, aqui é o fundamento de todo o nosso serviço. Porque en realidad es aquí, este es el fundamento de todo nuestro servicio. Consagração. Consagración. Então vamos falar um pouquinho mais disso. Vamos a hablar un poco más de esto. Agora, à luz de Hebreus 4:12. Ahora, en la luz, según la luz de Hebreos 4:12, Você deveria saber esse verso, pelo menos esse, usted debería conocer este versículo, por lo menos este, de cor. de memoria. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. É mais cortante que uma adaga. Y más cortante Dois gumes. que una adaga de dos filos. Há traduções, Daga de dos filos. há traduções que dizem espada. Hay algunas traducciones que dicen espada, Mas espada é instrumento de batalha. pero la espada es un instrumento de A batalla. palavra aqui não é espada. Y la palabra aquí en realidad no es A espada. palavra aqui é adaga. La palabra aquí es daga, É uma faca curta que sería como un cuchillo más pequeño que o sacerdote usava. que los sacerdotes usaban. Porque, aliás, o pano de fundo de Hebreus é exatamente o sacrifício do Velho Testamento. Porque la base de Hebreos es exactamente los sacrificios del Antiguo Testamento. Então vamos pensar no que é consagração. Entonces vamos a pensar lo que significa consagración. Agora, então, espiritualmente falando, Ahora entonces, espiritualmente hablando, nós compreendemos as misericórdias de Deus. nosotros ahora entendemos las misericordias de Dios. Nossos olhos já foram iluminados. Nuestros ojos ya han sido alumbrados. A imensidão das suas misericórdias. La inmensitud de sus Nós só misericordias. estamos aqui por causa das suas misericórdias. Estamos aquí por causa de sus misericordias. Então, qual é a nossa reação? Entonces, ¿cuál sería nuestra reacción? Apresentamos nossos corpos Presentar nuestros cuerpos como esse sacrifício que agrada ao Senhor. como este sacrificio que agrada al Señor. Quando nós apresentamos, Y cuando nosotros o presentamos, que Ele faz? ¿qué hace Él? A adaga. Él toma la daga Para então executar o seu trabalho. para entonces ejecutar su trabajo. Então aqui há duas coisas também para considerar. Entonces aquí tenemos también dos cosas para poder considerar, Tem que andar juntas. que deben ir juntas. Sem dúvida, a consagração é movida pelo amor. Sin dudas, la consagración es movida por el amor. Se não temos conhecido o significado do amor de Cristo, nunca nos consagraremos. Si no hemos conocido el significado del amor de Cristo, nunca nos Vamos consagraremos. consagrar a vida, ao mundo, às coisas. Vamos a consagrar la vida al mundo, a las cosas. Vamos nos consagrar a isso, Vamos a consagrarnos a esto, mas não a Ele. pero no a Él. Então, sem dúvida, a motivação da consagração é o amor de Cristo. Entonces, sin lugar a dudas, la motivación del amor es la consagración a Cristo. A motivação da consagração é o amor a Cristo. La motivación de la consagración es el amor a Cristo. Isso é um lado da verdade. Este es un lado de la verdad. Mas não podemos interpretar a consagração como sendo algo romântico.
Pero no podemos interpretar la consagración como si fuese algo romántico. Sim, o Senhor é o nosso amor. Sí, el Señor Jesús es nuestro amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Essa é a motivação da consagração. Y esta es la motivación de la Mas consagración. vamos estar claros com relação ao significado da consagração. Pero debemos quedar claros del significado de la consagración. A consagração é uma oferta ao sacerdote. La consagración es una ofrenda al E sacerdote. esse sacerdote toma então a sua adaga. Entonces aquel sacerdote toma su E daga ele tem um grande trabalho para y fazer. tiene un gran trabajo para poder hacer. Qual é o passo a passo? ¿Y cuál es el paso a paso? Primeiro, a pele tem que ser retirada. En primer lugar, la piel debería ser retirada. Qual é o sentido ¿Y disso? cuál es el significado de esto? Tudo aquilo que nós aparentamos ser, mas não somos, Todo deve ser aquello, eliminado. todo aquello que aparentamos ser y no lo somos debe ser eliminado. Isso é o que a Bíblia chama de hipocrisia. Esto es lo que la Biblia llama de hipocresía, Uma aparência externa, una apariencia externa, aparência de santidade, una apariencia de santidad, aparência de temor de Deus, una apariencia de temor de Dios, aparência de realidade. una apariencia de realidad. Os irmãos se lembram de Marcos capítulo 7? ¿Recuerdan cuando en Marcos capítulo 7 Este povo me honra com os lábios, dice que este pueblo me honra con los mas o labios, seu coração pero su corazón está longe de mim. está lejos de mí Em vão me adoram, y en vano me adoran, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. enseñando mandamientos que son preceptos de hombres. Marcos capítulo 7, Marcos capítulo se 7, não me engano é o verso 6. si mal no recuerdo es el versículo 6. Se você for ainda em Marcos 7, lá no verso 21, Y si usted continúa en Marcos 7, el versículo 21, olha a beleza disso. vean la belleza de esto. 2 vezes coração é mencionado aí. 2 veces encontramos la palabra corazón allí. A primeira, então, Marcos 7, verso 6, se não me engano, Marcos 7, versículo 6, si no me engaño. quando o Senhor falou aos escribas e fariseus. Cuando el Señor se refería a los escribas y a los fariseos, Eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. diciendo que ellos le honraban con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él. O coração longe de mim. El corazón lejos de él. Então ele menciona o coração de novo no verso 21 de Marcos 7. Entonces él menciona nuevamente el corazón, nuevamente en el versículo 21 de Marcos 7. Vamos escutar o que diz lá. Y vamos a escuchar lo que dice ahí. Porque é de dentro do coração do homem Porque de dentro del corazón de los é hombres que procedem. salen Vamos ler essa lista. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Você está vendo esses dois últimos itens dessa lista? ¿Usted ve estos dos últimos ítems de esta lista? O penúltimo é a soberba. El anteúltimo es la soberbia. E qual é o último? ¿Y cuál es el último? A loucura. La insensatez o locura. Loucura. Locura. De dentro do coração do homem. De dentro del corazón del hombre Loucura. sale la locura. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, o que nós estamos vendo nessa geração sem Deus? ¿qué estamos viendo hoy en esta generación sin Dios? Loucura. Locura. Há países que estão tendo dificuldades políticas Hay países que tienen dificultades políticas em registrar o número exato dos suicídios no seu país. en poder registrar el número exacto de suicidios en su país, Porque isso é um alarme público. porque esto es una alarma pública. Então, muitas dessas estatísticas são adulteradas. Entonces, muchas de las verdaderas estadísticas son adulteradas. Talvez nunca tenhamos vivido um tempo de tanto suicídio juvenil. Tal de vez jovens. nunca hayamos vivido un tiempo de tantos suicidios de jóvenes. Tem havido um número enorme no Brasil, por exemplo. Ha habido un número muy grande, enorme en Brasil. Nós por vivemos ejemplo. em uma cidade pequena, com 50.000 habitantes. Nosotros apenas. vivimos en una ciudad muy pequeña con solamente 50.000 habitantes. E nesses últimos 5 anos, En estos últimos 5 años nós tivemos vários suicídios de jovens. ya tuvimos varios suicidios de jóvenes. Um querido irmão que se reúne conosco Un querido hermano que se reúne con nosotros foi chamado pela manhã na sua casa fue llamado por la mañana a su casa para socorrer um vizinho para poder socorrer a un vecino que estava em pânico.
que estaba en pánico. E esse irmão entrou na casa desse vizinho. Y este hermano entró en la casa del vecino Não sabia exatamente o que estava acontecendo. y no sabía lo que estaba ocurriendo. E ele encontrou o filho deste vizinho pendurado em uma árvore, Y él encontró al hijo de este vecino colgado en un árbol, com a corda no seu pescoço. con la cuerda en su cuello. Um jovem de 15 anos de idade. Un joven solamente de 15 años de edad. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, de dentro do coração do homem é que procede. de dentro del corazón de los hombres salen. Que privilégio temos nós, amados irmãos, Qué privilegio tenemos nosotros, mis amados de hermanos, apresentar os nossos corpos, de poder presentar nuestros cuerpos, para que o sacerdote tome a sua adaga para que el sacerdote tome su daga e ele faça esse trabalho dentro de nós. y pueda hacer este trabajo dentro nuestro. Porque o que está lá dentro de nós? Porque ¿qué está aquí adentro nuestro? Preste atenção aí na lista. Presta atención en esta lista. Dentro do meu e do seu coração, Dentro de mi corazón y de su corazón, por natureza, por naturaleza, por natureza, o o que há dentro dele. ¿qué hay dentro de él? Vamos ler a lista novamente. Vamos a leer esta lista nuevamente. Los Marcos adulterios, 7, 21. Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Assim é, meus amados irmãos. Es así, mis amados hermanos. Mas qual é o imenso privilégio que nós tivemos? Pero ¿cuál es el inmenso privilegio que nosotros Nós tuvimos? não éramos especiais. Nosotros no éramos especiales. Nós éramos pecadores. Nosotros éramos pecadores. Ele nos encontrou à beira do caminho. Y Él nos encontró en el medio del camino. Ele estendeu sobre nós as suas asas. Y Él extendió sobre nosotros sus alas. Ele nos uniu ao seu rebanho. Y Él nos unió a su rebaño. E ele nos apacenta entre lírios. Y Él nos apacienta entre lirios. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. E o que ele tem buscado fazer em nossas vidas? ¿Y qué ha buscado hacer en nuestras vidas? A palavra de Deus é viva e eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ela é viva porque Deus é vivo. Ella es viva porque Dios es Não vivo. adoramos um Deus morto. Nosotros no adoramos a un Dios Não adoramos muerto. um ídolo. No adoramos un Não adoramos ídolo. uma coisa da nossa imaginação. No adoramos alguna cosa de nuestra imaginación. Adoramos o Deus vivo. Nosotros adoramos a este Dios Então a vivo. palavra de Deus é viva. Entonces la palabra de Dios es viva. Assim como Ele é vivo. Así como Él es vivo. Mas também ela é eficaz. Pero también ella es eficaz. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa esto? Isaías vai nos explicar. Isaías nos va a explicar. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. La palabra que salga de mi boca no volverá a mí Ela vacía. cumprirá o que me apraz. Y ella va a cumplir lo que a mí me agrada. E cumprirá aquilo para o que ela foi designada. Y va a cumplir para aquello para lo cual ella fue Não designada. é maravilhoso? ¿No es maravilloso, hermanos? Qual é a nossa responsabilidade? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Manter aí, Mantenernos ahí, sobre o altar, sobre el altar, diante do Senhor. delante del Não Señor. permitir que nada nos separe do rosto do Senhor. No permitiendo que nada nos separe del rostro del Señor. Nenhuma pessoa, Ninguna persona, nenhuma circunstância, ninguna circunstancia, nenhum assunto, ningún asunto, nenhum pecado, ningún pecado, nada. Que nada nos separe do rosto do Senhor. Meus amados irmãos, mis amados hermanos. esse privilégio é só nosso. Este privilegio es nuestro. Quantas coisas ¿Cuántas cosas? danosas há em nosso coração. ¿Cuántas cosas están en nuestros corazones? Porque assim é o coração do homem. Porque así es el corazón del hombre. Mas, meus irmãos, Mis hermanos, que privilégio nós temos
Qué privilegio nosotros tenemos apresentar os nossos corpos de presentar nuestros cuerpos para que o grande sumo sacerdote para que el gran sumo ele sacerdote faça um trabalho que somente ele pode fazer. él haga un trabajo que él solamente puede hacerlo. A psicologia não pode fazer. La psicología no lo puede As hacer. filosofias também não podem. Las filosofías tampoco lo pueden Nada pode. hacer. Nada puede hacer. Ninguém pode. Nadie puede. Somente ele pode. Solamente él puede. E o seu coração se apraz em fazer isso. Y su corazón se agrada de hacer esto. Tomar a sua adaga Tomar su daga e aplicá-la no sacrifício. y aplicarla en el sacrificio. Mas nós temos que nos oferecer para tal. Pero tenemos que ofrecernos para esto. Então, se assim fazemos, Entonces, así hacemos. vamos seguir com Hebreus 4:12. Vamos a seguir con Hebreos 4:12. A palavra de Deus é viva. La palabra de Dios es viva Ela é eficaz. y es eficaz. Não é maravilhosa essa palavrinha eficaz? ¿No es maravillosa esta palabrita eficaz? Ela vai penetrando no nosso coração. Ella va penetrando en nuestro corazón. Agora penso que você já tenha visto um açougueiro ou um carniceiro trabalhar. Quizás usted ya haya visto cómo trabaja un carnicero. Quão habilidosa é aquela mão? ¿Cuál habilidosa es la mano de él? Há adagas maiores e adagas menores. Hay dagas mayores y dagas menores. Algumas com uma ponta mais romba, mais grossa, e outras com ponta mais fina. Hay algunas con punta más gruesa y otras con punta más fina. E ele vai trabalhando aquela faca na carne do sacrifício. Y él va trabajando con su daga en la carne del Na sacrificio. carne. No livro de Levítico, En el libro de Levítico, nós temos o sacerdote trabalhando sobre a carne. nosotros tenemos al sacerdote trabajando sobre la carne. Os sacerdotes levíticos eram carniceiros. Los sacerdotes levíticos eran carniceros. Eles sabiam exatamente como fazer o trabalho. Ellos sabían exactamente cómo hacer el trabajo. E assim é o nosso grande sumo sacerdote. Y así es nuestro gran sumo sacerdote. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. E penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Y penetra hasta dividir el alma del espíritu. Essa divisão é tão importante. Esta división es tan importante. Porque há tanta coisa que parece espiritual, mas é puramente da alma. Porque hay tantas cosas que parecen espiritual, pero son puramente del alma. A questão é a fonte. La cuestión es la fuente. A alma é um grande servo. El Deve ser um grande servo. El alma debe ser un gran siervo, Mas sem dúvida, ela é o pior patrão. pero sin duda es el peor patrón. Se formos governados pela alma, Si fuésemos gobernados por el alma, nós temos o pior chefe. entonces tendremos el peor jefe. Mas se a alma for um servo, Pero si el alma fuese un siervo, nós temos o melhor servo. entonces tendremos el mejor siervo, Que é ela que dará expressão porque es ella la que dará la expresión, àquilo que é do Espírito. aquello que es del Espíritu, Pensamentos espirituais. pensamientos espirituales, Sentimentos espirituais. sentimientos E uma espirituales vontade, ou escolhas, decisões espirituais. y una voluntad, una elección espiritual. Então, meus amados irmãos, Entonces, mis amados hermanos, divide alma de espírito. divide alma del Espíritu, Divide juntas de medulas. divide coyunturas y tuétanos. Que bonita essa figura. Qué bonita es esta Está figura. falando lá da penetração mais profunda da palavra. Está hablando acerca de la penetración más profunda de la palabra. São juntas e medulas. Son coyunturas y tuétanos. E olha como o verso termina. Y mire cómo termina el verso. Ela é apta. Y ella es apta. A palavra de Deus La palabra de é Dios suficiente. es suficiente, es apta, É capaz es capaz de discernir de discernir os pensamentos los pensamientos e os propósitos do coração. y las intenciones del corazón. Aí nós estamos no coração de novo. Ahí tenemos el corazón de nuevo, Do coração. del corazón.
desse lugar onde procedem os maus desígnios, os furtos, os adultérios, a mentira, a loucura. De ese lugar salen los hurtos, las mentiras, las locuras. A palavra de Deus penetra aí. La palabra de Dios penetra ahí. Agora, ainda falando em termos bem práticos, Ahora, hablando en términos bien nós prácticos, temos uma coisa para fazer. nosotros tenemos una cosa para hacer. Nós temos que dar um sim para o sacerdote. Nosotros tenemos que darle un sí al sacerdote. Não é um trabalho compulsório, No es un trabajo coercitivo, porque ele nos criou e nos redimiu para interagirmos com ele. porque Él nos redimió, nos eligió y nos redimió para interactuar con Él. Nós temos que dizer sim ao sacerdote, Tenemos que decirle sí al sacerdote, porque a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé naqueles que ouviram. porque la palabra no les aprovechó por no ir acompañada o mezclada con fe en los que oyeron. Então, meus amados irmãos, precisamos convidar o nosso Senhor Jesus. Entonces, mis hermanos, debemos invitar al Señor Jesús. A figura de Lucas, capítulo 24, é tão linda nesse sentido. La figura de Lucas, capítulo 24, es tan linda en ese sentido. Vamos encerrando com isso. Vamos a cerrar con esto. Ainda aguardamos o tempo de partirmos o pão juntos. Y así esperamos el tiempo de partir el pan Você juntos. se lembra o que aconteceu em Lucas? ¿Usted recuerda lo que pasó en Nosso Lucas? Senhor está ressuscitado. Nuestro Señor ya había Depois resucitado. de 3 dias, Después de 3 os días, discípulos de Emaús estão voltando para casa cabisbaixos e deprimidos. los discípulos estaban volviendo para Emaús, cabizbajos y deprimidos, Porque entendiam que Jesus de Nazaré era a esperança de Israel. porque ellos entendían que Jesús de Nazaret era la esperanza de Israel. Então eles falam para esse transeunte que está ao lado deles, que eles não reconheceram, Entonces hablan para ese transeúnte que ellos no lo reconocieron, o Jesus ressurreto, que era Jesús resurrecto, mas eles não o reconheceram. pero no lo reconocieron. Seus olhos não haviam sido abertos. Sus ojos no habían sido abiertos. Então eles dizem assim a ele: Entonces ellos le dicen así a él: será que você era o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? ¿Será que tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó Quanta allí? gentileza do nosso Senhor Jesus. ¿Cómo? Quanta gentileza do nosso Senhor Jesus. Cuánta gentileza de nuestro Señor Jesús. Porque de certa forma eles foram rudes com ele, não é? Porque en cierta manera ellos fueron rudos con Como él. que dizendo, você está tão mal informado, Usted está tan desinformado, não sabe o que aconteceu em no Jerusalém. sabe lo que pasó en Toda a Jerusalén. cidade foi comovida com isso. Toda la ciudad fue conmovida por esto. Então o Senhor faz uma pergunta simples a eles. Entonces el Señor les hace una pregunta simple a ellos. Eles perguntaram, Ellos eles disseram, dijeron: eventos ocorreram em Jerusalém. eventos ocurrieron en Jerusalén. E você não sabe? ¿Y usted no sabe? Então o Senhor respondeu, Entonces el Señor le respondió: quais? ¿cuáles? Apenas isso. Apenas esto. Quais? ¿Cuáles? Ele queria que eles falassem. Él quería que ellos Então hablasen. eles fizeram o registro Entonces, y así hicieran el registro da maneira que nós já falamos. sobre la manera que ya Quando hablamos. eles terminaram o registro, Cuando terminaron el registro de la información, o Senhor disse assim: el Señor les dijo así. ó nécios e tardos de coração, El Señor les dijo: oh necios y tardos de corazón, para compreender o que as Escrituras já disseram. para comprender lo que las Escrituras ya dijeron. E é dito que ele tomou então a lei e os profetas Entonces el Señor tomó la ley y los profetas e foi y les fue comungando com eles a respeito de tudo o que dele mesmo estava escrito nas Escrituras. mostrando lo que las Escrituras decían de él. Então acontece algo aqui. Entonces acontece algo aquí. Os três estão peregrinando. Los tres están peregrinando Então eles chegam em Emaús. y llegan a Emaús. Escutíssimo. Escuche esto, hermano. Então aqueles dois dizem assim a esse companheiro Entonces estos dos le dicen a este compañero que eles não reconheceram. que no reconocieron. Eles disseram: Ellos le dijeron: fica conosco, quédate con nosotros, porque já é tarde porque ya es tarde e o dia já declina. y el día ya declina. Que frase maravilhosa. Qué frase maravillosa. É isso que nós deveríamos dizer ao Senhor cada manhã. Esto es lo que nosotros deberíamos decir al Señor
cada mañana. Porque essa é a verdade espiritual. Porque esa es una verdad espiritual. Tudo que nós carecemos, tudo que nós carecemos, Todo lo que nosotros carecemos é esse fica conosco. es quédate con nosotros, Porque já é tarde. porque ya es tarde. Vai alta a noite. Está declinando el día, es tarde ya. Vai alta a noite. Va alta la noche, E vem chegando o dia. va avanzada la noche E o dia vem chegando. y el día está llegando. Então fica conosco. Por eso queda con nosotros. É tarde e o dia já declina. Es tarde y el día ya declina. Ou seja, o Senhor foi convidado O sea, a estar com eles. El Señor fue invitado a quedarse con ellos. Vamos registrar isso nos nossos corações. Vamos a registrar esto en nuestros Nosso corazones. Senhor Jesus é um soberano gentil. Nuestro Señor Jesús es un soberano gentil. Ele não é um soberano invasivo. Él no es un soberano invasivo. Nós precisamos apresentar os nossos corpos. Nosotros necesitamos presentar nuestros cuerpos E precisamos convidar o Senhor. y necesitamos invitar al Señor. Agora, para nós concluirmos, Ahora, para concluir, não tenha vergonha no tenga vergüenza das coisas que estão em teu coração. de las cosas que están en tu corazón. Nós precisamos colocar nas mãos do Senhor Jesus Nosotros precisamos colocar en las manos del Señor Jesús as chaves de cada compartimento dos nossos corações. poner en las manos del Señor Jesús las llaves de cada cuarto de Aqueles mais de escondidos, nuestro corazón, las cosas más escondidas, as mais ocultas, las más ocultas, aquelas que até mesmo temos vergonha delas, nós mesmos, aún de aquellas que nosotros nos avergonzamos, e entregarmos a Ele as chaves. y entregar al Señor las llaves. São quartos secretos no São- nosso coração, Son cuartos secretos de nuestro corazón, para que então o Senhor entre em cada um deles, para que el Señor pueda entrar en cada uno de ellos, para fazer o seu trabalho. para hacer su A trabajo. palavra de Deus é viva e eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Em ti está o manancial da vida. En ti está el manantial de la vida. Jeremias 2 diz assim: Jeremías 2 dice así: o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. mi pueblo cambió su gloria por aquello que no aprovecha para nada. Deixaram o manancial de águas vivas Dejaron el manantial de la vida e cavaram para si cisternas rotas, y cavaron para sí cisternas rotas que não retêm que no as águas. retienen aguas. Não retém águas. No retienen aguas. Então você vê aquela cisterna ali e vai beber dela. Entonces usted ve la cisterna ahí y va a tomar agua. Lá no canto secreto do teu coração. Allí en el lugar secreto de tu corazón. Eu preciso dessa água. Yo preciso de esa Eu não agua. posso viver sem isso. No preciso vivir sin Meu eso. coração é cativado por isso. Mi corazón está cautivado por esto. Tem muita coisa por trás desse isso. Hay muchas cosas detrás de eso. Então, quando vamos beber dessa água, Entonces cuando vamos a beber de esa agua, o que acontece? ¿qué pasa? Cisternas rotas que não retêm as águas. Cisternas rotas que no retienen las Não aguas. saciam a nossa sede. No sacían nuestra sed. Ao contrário, Al é contrario, como beber água do mar. es como beber agua del mar. Nos dá ainda mais sede. Nos da más sed todavía. Então, meus amados irmãos, Entonces, amados hermanos, nós precisamos convidar o nosso Senhor. precisamos invitar al Señor. Senhor, entra comigo nos departamentos, nos compartimentos mais sujos do meu coração. Señor, entra conmigo en los lugares, en los cuartos más sucios de mi corazón E limpa. y límpialos. Porque na tua luz nós vemos a luz. Porque en tu luz nosotros veremos la luz. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, precisamos terminar aqui. precisamos terminar aquí. Esses dois versos falam sobre essa consagração. Estos dos versículos hablan sobre consagración. E vamos citar o verso 2, então, e concluímos. Vamos a, Romanos ci- 12, 2. vamos a citar
Romanos 12, 2, y vamos a terminar. Qual é o resultado dessa consagração? ¿Cuál es el resultado de esta consagración? Do Senhor encontrar caminho em nós para ir aos cantos mais secretos do nosso coração. Que el Señor encuentre camino en nosotros para ir a esos cuartos secretos que están en nuestro corazón. Tenho encontrado nesses anos, meus amados irmãos. El Señor ha... Eu tenho encontrado nesses anos. Eu tenho encontrado nesses anos. Yo encontré que en estos años Jovens e mesmo homens mais velhos jóvenes y hombres adultos que lutaram com o vício de pornografia. que luchaban con el vicio de la pornografía. Como disse alguém, pornografia significa Como dijo alguien, la pornografía significa harém de noivas imaginárias. significa un harén de novias imaginarias. Ouviu isso? ¿Oyó eso? Irrealidade, Irrealidad, utopia. utopía. Sabe o que isso promove no coração do homem? ¿Sabe qué promueve eso en el corazón del hombre? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Viver em dois mundos. Ve dos mundos, Um mundo real e um mundo imaginário. un mundo real y un mundo imaginario. Nosso Senhor Jesus disse assim: Y el Señor Jesús dice así. não podeis servir a dois senhores. El Señor dice, no podéis servir a dos señores. Se os teus olhos forem simples, Si tus ojos fuesen simples, todo o teu corpo será luminoso. entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el É Señor. isso que Ele quer fazer conosco. Y eso es lo que el Señor quiere hacer Ele con quer nos nosotros. tornar homens e mulheres integrais. El Señor nos quiere hacer hombres y mujeres íntegros. Como podemos chegar a isso? ¿Cómo podemos llegar a esto? Apresenteis os vossos corpos. Presentando nuestros cuerpos. E Ele fará o seu trabalho. Y Él hará su trabajo. Se nós dissermos sim a Ele. Si nosotros le damos un sí a E Él sim à Sua palavra. y un sí a su E ela palabra, fará esse trabalho dentro de nós. Él hará ese trabajo en O nosotros. trabalho mais maravilhoso do universo. El trabajo más maravilloso del universo. Fazer de homens Hacer- pecadores, Hacer de hombres pecadores, homens que reflitam a imagem do Senhor Jesus. hombres que reflejan la imagen del Señor. Para isso nós somos chamados. Para eso fuimos llamados. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de glória em glória Somos transformados de gloria en gloria. na sua própria imagem, En su propia imagen. para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que Él sea el primogénito entre muchos Nós hermanos. somos alvo desse trabalhar de Deus. Nosotros somos la meta del trabajar de O Dios. resultado de um coração dividido é loucura. El resultado de un corazón dividido es locura. E o resultado de um coração focado no Senhor Y el resultado de un corazón enfocado en el Señor é integralidade. es integralidad. Para isso nós fomos chamados. Para eso fuimos llamados. Então o verso 2 conclui assim: Entonces, el versículo 2 de Romanos 12 dice así. Não vos conformeis com este século. No os conforméis a este siglo. Graças a Deus. Gracias a Dios. Uma mente não conformada com este século. Una mente no conformada con este Com siglo. tudo que estamos ouvindo aí. Con todo lo que estamos A escuchando ahí. filosofia do mundo. Filosofías As del ideias do mundo, mundo, ideas del os mundo, caminhos do caminos del mundo. Não vos conformeis com este No os século. conforméis a este siglo, Mas transformai-vos. sino transformaos. A palavra exata aí é transfigurai-vos. La palabra exacta es transfiguraos. É a mesma usada no Monte da Es la Transfiguração. misma palabra usada en el monte de la O Senhor se transfiguración. transfigurou diante El deles. Señor se transfiguró delante Que de coisa ellos. maravilhosa, meus Qué irmãos. cosa maravillosa, mis hermanos. Na medida em que nos apresentamos como sacrifício ao Senhor A medida que nos presentamos como un sacrificio al Señor, e a palavra de Deus age nas nossas vidas, la palabra de Dios actúa en nuestra até vida. os cantos mais secretos. Hasta en los lugares más O que secretos. acontece conosco? ¿Qué pasa con Somos nosotros? transfigurados. Somos transfigurados. Então ele diz: transfigurai-vos Por eso dice transfiguraos pela renovação da por vossa mente, la renovación de nuestro entendimiento, para que então experimenteis. para que experimentéis Experiência espiritual. experiencia Não é espiritual. uma religião, No es não é uma religión, filosofia. no es filosofía, Para que experimenteis para que comprobéis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Essa é a base do nosso serviço. Esta es la base de nuestro servicio. Consagração. Consagración. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que el Señor continúe hablando a nuestros corazones. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, que nós sejamos encorajados, que nosotros seamos animados, sejamos alentados alentados para oferecermos ao Senhor os nossos corações. para ofrecer al Señor nuestro corazón. Sem hipocrisia. Sin hipocresía. Como eles são. ¿Cómo? Como eles são. Os nossos corações, como são. Como son nuestros corazones. Oferecermos ao Senhor, Le ofrecemos al para Señor que então Ele realize esse trabalho. para que Él realice este trabajo. Que nós sejamos purificados, Y así seamos purificados, integralizados. integralizados. Homens integrais. Hombres íntegros. Mulheres integrais. Mujeres O que íntegras. somos aqui, somos ali também. Lo que somos en un lugar, lo somos en el O que nós otro. somos em público, nós também somos em secreto. Lo que somos en público, lo somos en secreto. Não temos duas vidas. No tenemos dos vidas. Esquizofrenia espiritual. No tenemos esquizofrenia espiritual. O Senhor nos ajude nisso. El Señor nos ayude, hermanos. E fale ao nosso coração. Y habla a nuestro corazón. Vamos orar, Vamos a orar. por favor. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las misericordias de Dios. Porque nos has elegido, nos has rescatado, nos has justificado, nos has perdonado nuestros pecados. Aleluya. Y ahora nos ruegas, cuánta misericordia, nos ruegas para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Señor, nos ofrecemos a ti. Queremos consagrarnos, queremos renovar nuestra consagración y decirte sí, Señor. Te invitamos a que tú puedas actuar con tu daga, entrando, penetrando, partiendo todo lo que debes partir, todo lo que debes dividir. Queremos entregarte las llaves de nuestros cuartos secretos. Tú puedas entrar y purificar todo nuestro ser, Señor. Purifícanos, lávanos, límpianos, transfórmanos. Señor, renueva nuestras mentes. Señor, transfigúranos a través de la renovación de nuestro entendimiento, porque queremos comprobar cuál sea la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Nos ofrecemos a ti, te agradecemos, Señor. Cuánta misericordia, Señor. Cuánto amor por nosotros. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu hablar. Gracias por tu palabra eficaz, viva y eficaz. Aleluya. Sigue con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.